Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o vereador eleito, reeleito, Marcão, o mais votado nas eleições para vereador nesse ano em Campos dos Goytacazes. Você estava terminando uma informação com relação à questão da saúde. Isso, nós estávamos falando a questão de pessoas que ficam, infelizmente, internadas, aguardando dias, semanas, meses, uma cirurgia ortopédica. Nós temos hospitais contratualizados. Nós sabemos que os plantadores de cana têm referência na questão das cirurgias neonatais. Nós sabemos que o Hospital Álvaro Alvim e a Santa Casa eles têm referência e podem prestar um excelente serviço na área de hemodinâmica. Nós sabemos que a Santa Casa também pode prestar um bom serviço na área ortopédica. Mas o que está escrito nesse contrato? Nós, vereadores lá na Câmara, não sabemos o que foi contratado desses hospitais filantrópicos e privados pela Prefeitura. Nós não sabemos de quem nós podemos cobrar. A quem nós cobramos? Nós temos que criar, ao meu ver, logicamente que a secretária de Saúde entende muito melhor de gestão de saúde, porque eu sou advogado, sou especialista em finanças e orçamento público, não sou especialista na área de saúde. Mas, ao meu ver, nós precisamos ter contratos claros. Se nós temos que cobrar 50, 60, 70 cirurgias ortopédicas de um determinado hospital, isso tem que estar escrito ali. Lógico. Nós temos uma média histórica. Não dá para deixar as pessoas abandonadas num leito de hospital. E pior do que isso, Cláudio, pior do que isso, gastando muito mais. Porque o paciente fica no Hospital Ferreira Machado com aquele pino na perna, recebendo medicamentos para dor, prótese seletiva tem gente há 18 meses sem receber empresa. Pois é, ocupando. E de quem que a gente cobra? Então nós temos que ter contratos que possam ser cobrados, criar uma meta. Nós temos, provavelmente, deve-se ter uma meta histórica, do que se é feito de cirurgia em cada área, e efetivamente a gente ter a referência em saúde da onde a gente pode cobrar. Acho que isso nós vereadores precisamos trabalhar muito isso, fiscalizar esses atos do Poder Executivo, dialogar com a Secretaria de Saúde, conversar, porque esse governo não foi do diálogo, Infelizmente esse governo que termina agora no dia 31 de dezembro não foi do diálogo, Então a gente pretende, vamos implementar, tenho certeza, junto do Rafael, uma mesa aberta de conversação com o Legislativo, com a população, explicando por que está sendo feita cada ação. Agora, Marcão, junto com a competência do grupo político, junto com o apoio popular, a eleição de Rafael também, ela vai ter um momento que a espuma vai baixar. Essa pergunta eu fiz até para o próprio prefeito quando esteve aqui. E nós sabemos que há dificuldades enormes que serão enfrentadas e o povo também tem uma certa limite de paciência geral e depois começa uma cobrança, vai acontecer com a gente também, claro. Lógico. Mas como que você espera que possamos trabalhar para que haja pelo menos uma relação harmônica, principalmente no primeiro ano, que é um ano de desvendar, é um ano de procurar, é um ano de entender a máquina pública? Eu acho que, em primeiro lugar, utilizando uma palavra que a gente vem usando na Câmara durante os 4 anos, com transparência. Porque quando você é transparente nas suas ações, Cláudio, a tendência é da população entender aquilo que está acontecendo. Nós temos que mostrar isso claramente para a população. Olha, nós recebemos um município dessa forma, nós temos este valor de orçamento, nós estamos investindo este orçamento nestas ações, nós temos dívidas para serem pagas ao longo dos próximos 10 anos, nós temos uma expectativa de receita para os próximos 3 anos, e isso vai influenciar diretamente nos investimentos no município. Nós temos que preparar o município para os próximos 4 anos, porque quem elabora o plano plurianual é a atual gestão. Então, o governo Rafael Diniz vai preparar o que é o plano plurianual. São as metas e os programas que a população vai receber nos próximos 4 anos. Vai ser elaborado agora, no ano de 2017, vai ser votado na nossa Câmara de Vereadores. É um projeto de iniciativa do Poder Executivo, um dos projetos mais importantes, porque depois do PPA, todas as demais LDOs,
as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais dos exercícios seguintes, eles terão que ter como fundamento com base no PPA, no plano plurianual. Então a gente vai ter esse PPA a ser votado, e isso tem que ser discutido amplamente com a população. Então eu acho que esse desafio da espuma baixar e da cobrança, ela vai existir, a cobrança vai existir, mas quando você governa com transparência, olhando nos olhos das pessoas, sendo direto para as pessoas e informando, olha, nós estamos fazendo isso, que nós temos isso aqui de orçamento, nós não podemos avançar mais nessa área, porque nós temos que aguardar os próximos meses, nós temos esses compromissos financeiros, nós temos esses compromissos fiscais. Governar com transparência, dialogando, não de forma autoritária, ditatorial. Nós estamos, olha, eu estou hoje aqui dia... O dia da gravação hoje é dia 11, né? Dia 11, hoje nosso dia da gravação, 11 do 11. 11 do 11, nós estamos pertinho do fim do 4º ano do nosso mandato, tanto meu quanto do Rafael, dos demais vereadores dessa legislatura. Você sabe quantas vezes a prefeita se reuniu conosco para poder discutir assuntos da nossa cidade? Quantos? Nenhuma vez. Com vocês da oposição, né? Conosco, mas vereadores, sejam da base ou da oposição, e eu tenho certeza que o Rafael vai dialogar com todos, eles podem contribuir muito com a nossa cidade, apontando caminhos, né, dissertando sobre ideias que eles pensam para o nosso município. Então, a falta de respeito com o Poder Legislativo, com representantes do povo, então a falta de transparência. Se não tem transparência, não tem controle social. Se não tem controle social, a população vai ficar o quê? Ela vai ficar revoltada, porque ela está vendo que é um regime ditatorial, as pessoas não dialogam, não conversam. Então, a gente pretende superar essas dificuldades na base do diálogo. O Rafael quer criar, e estava no programa do governo dele, uma espécie de, eu não me lembro o nome, mas uma espécie de ouvidoria digital, né, para que a população possa criar um canal de diálogo permanente com a população. Isso é muito importante. Acho que a transparência supera essas dificuldades. Vamos falar um pouquinho agora também das notícias, né, que a gente recebe, e você tocou num ponto importantíssimo, o secretariado municipal. Alguns nomes já estão surgindo, precisa realmente da ratificação do prefeito após janeiro, mas o que você está achando da equipe de transição e o que você espera da relação desses secretários, caso sejam os nomes consumados, com os vereadores? Porque a gente sabe que até então a nossa relação imprensa, vereador de oposição, todo mundo que é contrário ao governo é praticamente colocado de lado. Não tem resposta, não tem pergunta, não tem diálogo. Como é que você vê os nomes iniciais da transição e como é que vai ser a relação entre secretariados e vereadores? Eu espero uma relação harmônica entre os poderes, né? Como eu lhe disse, sem nenhuma relação de subserviência entre eles, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sem relação de subserviência entre o vereador e o secretário, mas uma relação de parceria em defesa da população de Campos, para que a gente possa utilizar os equipamentos públicos da melhor maneira possível, dar a resposta que a população precisa da melhor maneira possível. Eu tenho acompanhado alguns nomes que têm sido colocados através da imprensa, que irão compor a futura gestão do governo Rafael Diniz. São nomes muito capacitados, muito técnicos, pessoas que em cada área que atuam são muito responsáveis, né? Então esse é um caminho importante, né? Primeiro, se você tem responsabilidade antes de você ser gestor público, né? Você tem responsabilidade com seus atos, isso é muito importante para que no momento da gestão pública você possa também desempenhar um bom trabalho. É diferente do que a gente vem vendo nos últimos anos, né? Eu cheguei a apelidar, né, na tribuna da Câmara o governo Rosinha de governo Rosinha Mocaiber na época, porque eles ficavam o tempo todo falando do governo Alexandre Mocaiber, dos equívocos do governo Alexandre Mocaiber, mas a maioria dos quadros técnicos das pessoas que geriam os recursos do município fizeram parte dos governos anteriores. E agora eles terão dificuldade para falar do governo passado, né? Exatamente, exatamente. Então a gente está apresentando à população novos gestores capacitados, com novas ideias, para implementar um novo modelo de gestão, mas sobretudo com responsabilidade e transparência. Marcão, um assunto que é extremamente importante é o cheque cidadão, e nós sabemos que se fosse realmente levado
ao pé da letra a vulnerabilidade do cidadão, que é um dos princípios básicos para se adquirir o cheque, nós teremos aí a necessidade apenas de 5 a 6 mil cheques cidadão, partindo do princípio que nós temos 3% da população abaixo da linha da pobreza extrema. E, infelizmente, de julho até agosto, perdão, tivemos quase 30 mil cheques. O que nós, enquanto vereadores e a Câmara, pode fazer para manter o cheque cidadão para as pessoas que precisam? E qual o mecanismo para que isso seja mais vigiado, mais monitorado, para que a gente não tenha problemas futuros? Olha, primeiro deixar claro para a população que o programa Cheque Cidadão é um programa previsto em lei. Sim. Né? E, por incrível que pareça, em 2015, salvo engano, a prefeita Rosinha Garotinho, ela modificou a lei de benefícios, né, deste importante programa social que é o Cheque Cidadão. Este programa teve uma modificação substancial quando ela modificou a renda per capita da família para ter acesso ao programa. Não sabia. Nós tivemos essa modificação. Para mais? Para mais. Então, o que houve? Dificultou o acesso às famílias para se ter acesso a este importante. Porque antes... Como assim? Eu vou explicar. Antes nós tínhamos uma renda per capita de meio salário mínimo para se ter acesso a este programa. A renda per capita familiar. Ou seja, a família que tivesse aí uma renda per capita até 50% do salário mínimo, ela poderia aderir ao programa Cheque Cidadão. Com essa modificação feita pela Rosinha, não me recordo se foi em 2014 ou 2015, ela reduziu de 50% a renda per capita para 1/3 do salário mínimo, ou seja, 33,33% do salário mínimo. Quando ela reduz a renda per capita, o que ela está dizendo? Olha, algumas famílias que recebem a renda per capita até meio salário mínimo vão deixar de poder aderir. Então, reduziu o patamar de 50% para 33%, retirando várias famílias. Tanto é que o programa que tinha cerca de 22 mil famílias, ele caiu para cerca de 11 a 12 mil famílias. Diminuiu 10 mil famílias no recadastramento feito logo após as eleições de 2014, quando o então candidato Antônio Garotinho foi derrotado nas urnas do governo do estado. Logo após eles fizeram essa modificação, penalizaram naquela época mais de 10 mil famílias, retirando do Cheque Cidadão. E agora, sem mais nem menos, há poucos meses da eleição, sem modificar a lei, essa lei que já estava com um patamar um patamar que diminuiu a renda per capita, dificultando o acesso ao programa, sem mais nem menos, mas cerca de 18 mil famílias foram inclusas sem critérios. Pelo que estão dizendo, aí não é uma avaliação política do vereador Marcão, é uma avaliação dos assistentes sociais, do Conselho Regional dos Assistentes Sociais, é uma avaliação da própria população. Polícia Federal. Da Polícia Federal, do Ministério Público. Então não é uma avaliação política. Então foi com muito estranhamento que a gente viu. Na verdade, eu denunciei isso também na tribuna no começo do ano. Eu falei, olha, se a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário for verificar aonde está sendo aplicado os recursos da venda dos royalties, porque entrou muito dinheiro nos cofres do município, Cláudio. E qual o retorno disso para a população? Aí a gente estava vendo que estavam inchando os programas sociais sem critérios, estavam contratando pessoas para trabalhar. Eu encontrei com várias pessoas na rua distribuindo jornalzinho do jornal que a máquina pública se utiliza, que é o jornal O Diário. Eles estavam distribuindo exemplares do jornal O Diário na rua, pessoas que são pagas com erário público. Isso eu testemunhei, fui à tribuna e falei, sem medo algum, sem receio algum, e tanto é que acabou desencadeando, né, em tudo isso que a gente está vendo aí hoje. Agora, eu tive a oportunidade de escrever um artigo para o jornal Terceira Via e fiz um comparativo no investimento que a prefeita fez de 2009 até hoje na ação social, que aí inclui cheque, e o investimento que fez no trabalho. Não sei se você sabe, de 2009 até hoje, o investimento dela na área de trabalho foi 0.
Pois é. 0 em todos os anos. E aí fica muito claro que a manutenção no cheque cidadão tornou-se uma coisa muito mais interessante do que a qualificação profissional. Sem dúvida. Nós tínhamos e temos, né, importantes programas, programas do governo federal, como o Pronatec, programas do Mulheres 1000, que foram muito mal aproveitados pelo município. E a Secretaria de Trabalho e Renda também não desempenhou um papel interessante, porque o que, ao meu ver, deveria ser feito? Primeiro, estudar toda a cadeia produtiva, não só do município de Campos, de Macaé, de toda a região, para nós vermos quais são as demandas que o mercado de trabalho tem absorvido. O que tem sido recebido pelo mercado de trabalho? Porque muitas vezes se qualifica em determinadas áreas, ou se tenta qualificar em determinadas áreas, que o mercado não vai absorver. Então, o cidadão, o trabalhador, ele fica com mais um curso debaixo do braço, mas sem efetividade. Então, tem que ser feito um trabalho com mais responsabilidade, com técnica, com zelo, encaminhando esse trabalhador para o mercado de trabalho, sobretudo atraindo investimentos para a nossa região, né? Nós não tivemos nenhuma indústria que se instalou aqui no município, um município muito grande, de 4.000 km², estrategicamente entre duas capitais, com um porto do lado, né? Com toda a possibilidade de crescimento. Com toda a possibilidade de crescimento, mas não se preocuparam com isso. Nem em atração de novos investimentos, nem em qualificação, nem em inserção do mercado de trabalho. Então nós temos que estar atentos, criar legislações eficazes para isso, auxiliar o Poder Executivo para isso. Marcão, nós temos ainda um tempinho para terminar o segundo bloco. Nós vivemos uma crise empregatícia muito grande, não só em Campos, isso não é um problema local só, mas nós temos aí a possibilidade de um crescimento ainda maior do Porto do Açu. Não a cidade X em si, mas o Porto. Você acha que as câmaras, não só de Campos, mas também São João da Barra, Quissamã, São Francisco, estão preparadas para analisar de forma legal vias de possibilidade para abertura de portas de emprego? Eu acho que o momento político nunca esteve tão propício quanto o atual momento político. Logicamente que o Rafael, como o político que ganhou as eleições na cidade mais importante da região, né, com 151 mil votos, ele tem que ter um papel preponderante no chamamento, né, não só dos prefeitos, dos secretários da região, mas também nós, enquanto legisladores, fortalecermos o parlamento regional. Perfeito. Porque a gente tem que estar discutindo conjuntamente. Hoje o Rafael tem um canal de diálogo maravilhoso com a prefeita eleita de São João da Barra, que é a Carla Machado, da mesma forma com a Francimara em São Francisco, da mesma forma aqui em Cardoso Moreira, em Macaé, com a Fátima Pacheco, que é uma grande amiga e irmã, prefeita eleita de Quissamã. Então nós temos um momento propício onde os chefes dos poderes executivos dos municípios dialogam, diferente quando a gente tinha, como a gente está tendo até dia 31 de dezembro, um grupo político muito desgastado, que não dialoga, que age de forma autoritária. Perfeito. Então acho que o momento é muito propício para isso. Nós estamos aqui conversando com o vereador Marcão, vamos ao intervalo e já voltamos para o nosso último bloco.